Shalom, shalom a todos. Shalom, shalom. Shalom, Leculam, paz a todos. Hoje temos aí uma nova data. Hoje são 7 do mês Reshivan, do ano 5.786, ou 28, né? 28 de outubro de 2025. Para achar que estamos estudando a semana, ler, lerá, vá por ti. Com leitura integral, no livro de Gênesis, capítulo o 12, verso 1, e vai até o capítulo 17, verso 27. Temos a porção para hoje, que é de hoje, sendo a terceira aliá, capítulo 13, versículo 5 até o capítulo 13, versículo 5 até o versículo 18, do mesmo livro de Gênesis. Temos também a Haftará, que está baseada no profeta Isaías, Yeshayahu. O capítulo é o 40, verso 27, até o capítulo 41, versículo 16. E na Brit Hadashah, no livro de Gálatas, capítulo 3, verso 5, e vai até o versículo 29. Roshi e Rudá, More e Moshe, lá de Vila Velha, já estão presentes, nossos cooperadores de hoje, e que a partir de agora eles estão com a palavra. Que o Eterno abençoe. Shalom. Shalom, Leculam. Vamos dar início, vamos para a leitura em hebraico. Amém. Vamos fazer a leitura em hebraico. Vegam lelot olech et Avram haya som vakar ve'oholim ve'lo nasa otam haaretz לשבת יחדיו, כי היה רכושם רב ולא יכלו לשבת יחדיו, ויהי בהם רועה מקנה אברהם ובהם רועה מקנה לוט, והכהנני והפריזי אז יושב בארץ. ויאמר אברהם לוט אל נא תהי מריבה ביני ובינך ובין רועי ובין רועיך, כי אנשים אחים אנחנו, הלא כל הארץ לפניך הפרד נמי עלי השמאל ואיני מינה ואם הימין ועז מעילה, ויסלוט את עיניו וירא את כל כיכר הירדן ככולם משקה לפני שחת אדוני את סדום ואת עמורה, וגם אדוני כארץ מצרים מואחת צוער, ויביך לו לוט את כל כיכר הירדן, ויסלוט מקדם ויפרדדו איש מעל אחיו, אברהם ישב בארץ כנען ולוט ישב בערי הכיכר ויהל עד סדום. Amém. Amém. E também Lot, que andava com Abraão, tinha as ovelhas e vacas e tendas, e a terra não podia sustentá-los para estarem os dois juntos, pois seus bens eram muitos e não podiam ficar juntos.
E houve briga entre os pastores de gado de Abraão e os pastores de gado de Ló. E o cananeu e o perizeu viviam então na terra. E disse Abraão a Ló: não haja-te, rogo, briga entre mim e ti, e entre meus pastores e os teus pastores, porque homens, irmãos, somos nós. Porventura, toda a terra está diante de ti. Separa-te, rogo de mim. Se vais à esquerda, eu irei à direita. E se à direita vais, irei à esquerda. E alçou Ló seus olhos e viu todo o Quicar do Jordão, e todo ele era bem regado, antes de destruir Deus a Sodoma e a Gomorra. Como o jardim do Eterno, assim era a terra do Egito, a entrada de Tsoar. E escolheu para si Lote todo o Quicar do Jordão, e partiu Lote para o oriente, e separaram-se um do outro. Abrão habitou na terra de Canaã, e Lote habitou nas cidades do Quicar, e armou suas tendas até chegar a Sodoma. E os homens de Sodoma eram maus e pecadores para com o Eterno. E o Eterno disse a Abrão, depois de separar-se de Ló dele: alça os teus olhos e olha desde o lugar onde tu estás, para o norte, para o sul, oriente e ocidente, porque toda a terra que tu vês, a ti darei, e a tua semente para sempre. E porei a tua semente como o pó da terra, que se puderes o homem contar o pó da terra, também sua semente seria contada. Levanta-te, passeia pela terra no seu comprimento, na sua largura, que a ti dá-la-ei. E armou as tendas Abrão, e chegou e ficou em Elonê, Mané, que estão em Hebrom, e edificou ali um altar ao Eterno. Aí a leitura da terceira liá, Parashá de Lelechá. Parashá fala muito sobre jornadas, né? É verdade. Especificamente jornadas que nos levam para casa. Né? Lelechá, eu quero dar uma retrocedida aí no comentário, né? Lelechá, produzindo aí aproximadamente como, traduzido como vá, né? O deixe, o ide. Ela carrega uma das mensagens mais extraordinárias dentro da Torá, que é o chamado de Deus ao seu povo para a aliar. Né? Literalmente quer dizer subir ou ascender, deixar o país, parente, deixar o lar e ir para uma terra prometida. Né? Hoje a palavra aliar em hebraico, ela significa imigrar para Israel, né? Imigrar para a terra de Israel. Então, uma pessoa que faz aliar, ela migra para Israel. E é chamada de oler. Ou olá, né? Aquele que sobe. Abraão foi o primeiro olê descrito na Torá. Né? O profeta Isaías também predisse um dia, no fim dos tempos, que muitas pessoas das nações diriam, lá no capítulo 2, né? Verso 3, lá de Isaías: venham, subamos ao monte do Senhor, ao templo do Deus de Jacó, e ele nos ensinará os seus caminhos, para que andemos nas suas veredas. A lei sairá de Sião, e a palavra do Eterno de Jerusalém. Né?
Lá no capítulo 12, verso 4, fala que Abraão, e foi Abraão como lhe falou o Eterno, e foi com ele Lote. Abraão era da idade de 75 anos na sua saída de Harã. Deus, ele chama Abraão para deixar tudo que era familiar, tudo que era seguro, confortável, né? A fim de ir para uma terra desconhecida, onde ele viveria como um guer, como um estrangeiro, né? Interessante. E isso é paralelo ao chamado de Deus para muitos em nossa geração. Voltem para casa, né? Volta, Israel. Deus promete em sua palavra trazer seu povo de volta para casa, vindo de todas as 4 direções da terra. E ele está cumprindo sua palavra em nossos dias, né? Isso é muito importante. É verdade. Deus está trazendo de volta à sua terra os exilados de Israel para nunca mais ser arrancado da terra que ele nos deu. Terra que ele prometeu aos patriarcas, né? Livro de Amós, capítulo 9, verso 14 e 15. Trarei de volta os cativos do meu povo, Israel, e eles reconstruirão a cidade devastada e nelas habitarão. Eu os plantarei na sua terra e nunca mais serão arrancados da terra que lhes dei, diz o Eterno, seu Deus. Então, o chamado de Abraão é um chamado para cada um de nós, cada um judeu, né, nessa hora. Ler, lerrar, avante. Né? Este é o coração de Deus e sempre foi. Né? De fato, as últimas palavras de Yeshua aos seus discípulos, antes da sua ascensão, também foram ide, né? Aí em Mateus 28, 19 e 20, ele fez, portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações. Isso não significa que todos devemos nos tornar missionários. Obedecer ao chamado de ler, lerrar, pode não exigir necessariamente uma mudança geográfica. Mas Deus está chamando cada um de nós para sair da nossa zona de conforto, né? E está disposto a seguir o seu rua, a jornada para um lugar que ele nos mostrará. Né? Deixar tudo para trás, o que é familiar, e seguir direto para um futuro desconhecido, certamente aumenta a nossa fé em Hashem. Mas ele é fiel, né? Como foi com Abraão. Né? Confiaremos nele o suficiente para dar esse salto de fé, como fez Abraão? É uma meditação que devemos fazer, uma pergunta que devemos fazer para cada um de nós. Teríamos coragem de fazer como Abraão fez? Realmente é um desafio grande. Para achar de Noa, né? Nunca tinha visto uma chuva e o Eterno pediu para ele fazer a teivá, né? E ele, obedientemente, foi lá e fez, né? Cumprindo a missa. Algo desconhecido, né? Aí, Gênesis capítulo 12, verso 2, e farei de ti uma grande nação e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e será tu uma bênção. Então, aqui em Gênesis 12, 2, Deus promete a Abraão que ele se tornaria uma grande nação, um Goi Gadol, né? Em hebraico. A palavra Gadol significa grande, né? E a palavra Goi também é usada para nação, mas também pode significar um gentil não-judeu, né? Um não-judeu. Podemos ter em mente, no entanto, que
neste ponto, Abraão não era, de fato, judeu. Né? Ele era um homem que vivia na Babilônia, que fez uma aliança com o Eterno. Falamos muito na parte passada, né, sobre essa aliança. A parte importante da equação é a aliança. Tudo que o Eterno nos pede, tudo que ele nos faz, ele faz baseado na aliança. Abraão, por meio dessa aliança com Deus, seria abençoado, seria uma bênção para toda a humanidade. E, curiosamente, a palavra hebraica para bênção, a palavra bará, né? Ela pode ser alterada para uma fonte de água. Né? Breihá. Com apenas uma pequena mudança na vogal, né? Interessante. Então, Deus é a fonte de todas as barrote, todas as bênçãos. E Yeshua é a fonte da água viva. Né? Está lá em João 4,14. No verso 3 fala assim: abençoarei os que te abençoarem, e aqueles que te amaldiçoarem, amaldiçoarei. Serão benditas em ti todas as famílias da terra. Deus faz uma promessa profunda a Abraão. Quem o abençoar será abençoado. Quem o amaldiçoar será amaldiçoado. Essa promessa que foi estendida para Isaac, para Jacó, né? Para todos os seus descendentes, provou ser verdadeira ao longo da história e continua válida até os dias de hoje. Né? Toda a história europeia, ao longo dos séculos, ensina uma lição. As nações que trataram o judeu de forma justa, misericordiosa, são nação próspera. Né? Eles prosperaram. No entanto, as nações que oprimiram, que maltrataram o povo judeu, ficaram sob a maldição por suas próprias ações. Né? Então, alguém está buscando as brahot de Hashem? Alguém quer ser abençoado por Deus? Né? A maneira segura de receber essas bênçãos, segundo a palavra, é abençoando Israel, é abençoando o povo judeu. Né? Como todas as famílias da terra seriam abençoadas por meio de Abraão. A Torá prediz que por meio de Abraão viria o Mashiach, né? Uma luz que brilharia nas trevas espiritual deste mundo. Lá em Isaías capítulo 9, verso 2 e verso 6, né? O povo que andava em trevas viu uma grande luz. O verso 6 fala assim: porque um menino nos nasceu, um filho nos deu. Né? O capítulo 40, verso 6 fala assim: é coisa muito pequena que seja meu servo para restaurar as tribos de Jacó e trazer de volta o preservado de Israel. Também te farei luz para os gentios, para que sejas a minha salvação até os confins da terra. Então, não há, lá em Gálatas também fala, né? Não há, Gálatas 3, 28, não há judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher, pois todos vocês são um no Mashiach, Yeshua. Se vocês são do Mashiach, então são descendentes de Abraão, herdeiro conforme a promessa. Né? Então, o Mashiach está sempre atrelado nas promessas, na aliança que Deus fez com Abraão. Né? Então, há outro aspecto da bênção de Abraão que precisam compreender. Qualquer um que esteja no Mashiach é considerado semente de Abraão. E um herdeiro igual às bênçãos de Abraão também. Né? Yeshua, judeu, certo? Não um Yeshua romanizado, que é apresentado pelos cristãos. Né? Então, todos que estão no Mashiach estão atrelados às bênçãos. Né? Mas tem que ser o Mashiach verdadeiro. O judeu, né? Conforme é apresentado na Torá.
desde lá da época de Moshe, né? É, verdade. E isso significa que não precisa ser semente física de Abraão para receber as bênçãos. O livro de Gálatas declara que, por causa de que Yeshua fez, a bênção de Abraão pode ser nossa, seja judeu, gentil, homem, mulher, escravo ou livre. Então, por meio de nossa fé em Yeshua HaMashiach, por meio do cumprimento da Torá, das mitzvot, somos possíveis de alcançar essas bênçãos, né? Deus jurou por si mesmo, pois não havia ninguém maior prometido abençoar e multiplicar Abraão, que pacientemente suportou e recebeu as promessas. Hebreus 6, 13 e 15, né? Hebreus 6, 15 fala assim, e assim, tendo esperado com paciência, alcançou a promessa, né? Então, da mesma forma, se perseverarmos pacientemente, continuarmos crendo com fé, cumprindo as mitzvot do Eterno, Deus cumprirá sua promessa de bênção, aumentando e multiplicando, assim como fez com Abraão, né? Verdade. Gênesis capítulo 3, verso 1, fala assim, Abraão enriqueceu muito em gado, prata e ouro, né? Então, também é digno de notar que Ló prosperou simplesmente porque estava com Abraão, né? Eu vou dar uma parada aqui, né, nesse assunto aí, deixar o Moshe dar continuidade. É um assunto importante aí, né? É muito interessante essa última. Todas as falas são muito interessantes, né? Que o Roche trouxe, muito interessante mesmo. E o que me chamou muita atenção foi justamente essas últimas falas desse vínculo, né, de Yeshua trazendo o gentil para fazer parte dessa aliança, justamente abraâmica e, consequentemente, judaica, né? Tem um texto que às vezes passa desapercebido, lá em Romanos, aqui no capítulo 11. Romanos 11. Olha só, Romanos 11 é interessante, que as traduções, elas, às vezes, tendenciosamente mudam esse conceito, quando, lá em Romanos 11:17, ele diz assim, e se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, fostes enxertado em lugar deles, ou seja, parece uma substituição, né, em lugar deles, e feito participante da raiz e da seiva da oliveira. Aí já fica contraditório o que a primeira parte do versículo diz, né? Porque se foi enxertado em lugar deles, como é que pode ser participante da raiz e da seiva da oliveira se a oliveira é Israel? Não houve uma substituição. Então existe alguma coisa errada, tendenciosa desse versículo, porque ele mesmo, na primeira parte, a primeira parte vai contradizer a segunda parte. Agora vamos ver outra versão nesse mesmo versículo. Se alguns ramos foram cortados, e você, sendo oliveira brava, foi enxertado entre os outros. Esse aí tá positivo, né? Exatamente. E agora participa da seiva que vem da raiz da oliveira. Essa aí tá bem explicada, né? É verdade. Então, não se contradiz. E é exatamente isso que o texto grego vai colocar. Aqui nós temos en, aquela parte no lugar deles, é neles, significa neles. Ou seja, fomos enxertados nesses ramos.
porque tinha uma maneira de fazer o enxerto na oliveira, que esse corte ele não era decepar o galho, mas era, na verdade, fazer um pequeno corte nele, deixar ele ali, fazer um pequeno corte nele para botar o enxerto, mas ele presente ali ainda. Então, o versículo que diz no lugar dele É é tendencioso, a versão que traz é, essa ideia, né? Aí, no grego, en autóis. En autóis significa neles, ou seja, enxertado neles. A expressão usada seria a palavra enakentrixtes. En autóis, ou seja, enxertado neles, nesses ramos, né? Ou seja, aí o versículo ele vai ficar de maneira mais clara, né? Então, e outra coisa que o Rush comentou também, achei bastante interessante, é sobre Lot, sobre Ló, né, que o mesmo foi abençoado justamente porque na sombra, né? Estava na sombra de Abraão, né? E exatamente isso. Só compartilhar aqui. Só baixar um pouquinho aqui. Só um segundo. Houve um pequeno contratempo aqui. Só. Tá. Assim, acredito que vai dar certinho. Então, veja, é um conceito bastante interessante, que lá no capítulo 13, ao começar essa terceira aliá, no versículo 5 ele diz, e também Ló, que ia com Abraão, né? Tinha rebanhos, gados e tendas. Ou seja, ele acompanhava Abraão. E como consequência dele acompanhar Abraão, ele era abençoado, né? Agora é interessante sobre o verbo hebraico para possuir. No hebraico não existe o conceito exatamente de possuir algo ou ter algo, porque esse ter no português ele gera uma ideia de uma posse privada, uma posse, a pessoa se torna um dono daquilo. Mas, na realidade, a expressão usada no hebraico, quando algo, nós temos algo nesse sentido de existir para nós, não se coloca o verbo ter. Não aparece nem no hebraico bíblico e nem no hebraico moderno. Porque existe um conceito por trás disso, que é a questão, o conceito da fé por trás dessa linguagem usada. Então, não se usa eu tenho alguma coisa, ou eu não tenho alguma coisa, mas se usa a expressão existir alguma coisa para mim, ou há, né, o verbo haver, há alguma coisa para mim, ou não há algo para mim. Nunca se usa a expressão ter, porque na realidade o único e definitivo dono é o eterno. Tudo que nós possuímos é emprestado. Até a nossa própria vida, ela foi dada pelo eterno, né, nesse sentido, sim, mas não nos pertence. Ele é dono. E é interessante que é justamente esse conceito que aparece aqui no versículo de número 5, quando fala tinha rebanhos, gado e tendas. Na realidade, ele não tinha rebanhos, gados e tendas. A expressão hebraica que aparece, ela está destacada em vermelho no texto, onde nós temos aqui Hayá,
né, o verbo hayá, traduzido como existir ou ser, né? Se nós observarmos, a palavra anterior relacionado a lot, no caso, né, relacionada ao verbo, é a palavra lelot, que é para lo, hayá, havia. Hayá, havia ou existia, e não ele tinha. Né? Então, para lo, existia. Tisson, tisson significa gado miúdo, né? Que seria o rebanho, de gado miúdo, que seria o carneiro, o cordeiro, a cabra, o bode, e o vacar. O vacar seria o gado graúdo, né? Que já seria o boi, a vaca e assim por diante. Então, existia para Ló, né? Então, gado graúdo e gado miúdo. Ve o Halim. Ve o Halim significa e tendas. Então, nada disso pertencia a Ló nesse sentido de posse plena. Na verdade, existia para ele. E qual era justamente a consequência? Essa era a consequência do andar dele com Abraão. Por isso que usa o verbo logo aqui no início. O verbo halar, que no hebraico, no caso, ele está num chamado particípio, né, que dá a ideia de uma ação contínua, uma ação ininterrupta. Né? A expressão usada ha-roler, que é o que anda continuamente. No hebraico moderno é traduzido sempre no presente, mas no hebraico bíblico pode ser traduzido no passado, presente ou futuro, que os verbos no hebraico bíblico geralmente são atemporais. Eles não têm uma forma exata para passado, uma forma exata para o presente e uma forma exata para o futuro. Isso acontece mais com o hebraico moderno. Então, é interessante. Depois dessa expressão, a roler, nós temos a palavra et Avram. E Avram é o nome de Abrão, né? Esse et, ele vai constituir uma ideia de totalidade, por causa do Aleph, primeira consoante do alfabeto hebraico, e o Tav sendo a última consoante do alfabeto hebraico. Aqui nós temos uma questão mais, vamos dizer, gramatical, porque os sinais massoréticos, se nós observarmos, eles também indicam alguma coisa. Aqui nós temos um sinal praticamente abaixo da expressão ram, né, da palavra Avram. Esse sinal parece uma seta para cima. Vou reproduzir ele aqui. O que isso indica? Indica que a ênfase desse texto é essa palavra. Todas as vezes que é uma pausa conhecida como pausa forte. É quando você está lendo um texto e você dá aquela pausa mais forte. É a pausa mais forte. Eles dizem que é o centro do versículo. Né? Não o centro no sentido de quantidade exata de palavras divididas ali entre elas, mas é a palavra central do versículo. Então, o escriba, no caso os massoretas que colocaram esses sinais, que eram sucessores ali dos antigos escribas, que vinham da família sacerdotal, eles inseriram algo que já existia mentalmente, já existia oralmente nessas pausas. Há quem diga que
sendo que realmente esses sinais menores eles representam melodias, né, a cantilação das palavras. E segundo os historiadores dessa área do hebraico, eram sinais que os levitas faziam diante do coral. Aí esses sinais foram postos, por isso que eles são cantilados, são cantados, e eles também representam essas pausas, uma pausa menor, pausa maior, e assim por diante. Então essa palavra Avram, ou quem colocou esse sinal, está chamando a atenção para ela. É como se fosse a palavra central. Assim como a gente tem em Bereshit também aparecendo esse sinal abaixo da palavra Elohim, né? Ou seja, então Avraham está sendo destacado nesse texto, né? Então esse conceito, voltando ao conceito de ter, possuir, que é o verbo hayá, o mesmo conceito também, existe uma outra maneira de falar que alguém tem alguma coisa, mas não no sentido de posse, no sentido de ser dono daquilo, que está lá em Bereshit, lá em Gênesis 33:11, quando Yaakov está voltando daquela jornada, né, depois da sua estadia ali com Lavan, e ele está indo ao encontro do seu irmão, ele temeu muito, né? E ele vai falar algo para o seu irmão, que no hebraico ele não diz eu tenho de tudo. Na verdade, quando ele diz assim, toma, peço-te a minha bênção que te foi trazida, porque Deus graciosamente me tem dado e porque tenho de tudo. E instou, ou seja, insistiu, né, com ele até que a tomou. Essa expressão usada, eu tenho de tudo, ela está destacada em vermelho aqui. Em hebraico seria yesh lechol. Yesh lechol. Que não significa tenho de tudo. Na verdade, yesh significa existe, há, li, para mim. Rol, tudo. Então, existe para mim tudo. Ou seja, tira a ideia de posse, né? Porque fica diferente de eu tenho de tudo. Na realidade, existe tudo para mim. Então, não existe o conceito de ter algo, tendo o sentido de ser dono de algo. Isso é visto no texto hebraico, como nós vimos aqui 2 exemplos usados em Bereshit. Apesar das traduções trazerem o verbo ter, no hebraico tem outro conceito, que a ideia é que o Eterno que é dono de todas as coisas. E é interessante que essa estrutura linguística revela o modo de pensar hebraico, que é o homem não possui, apenas recebe. A bênção é um fluxo de existência, não uma propriedade. Ou seja, a bênção ela não é uma propriedade, não é uma posse no sentido natural, comum da palavra, mas a bênção é uma existência. A questão das tendas, elas vão trazer uma indicação de que ele tinha ou existia para ele tantos bens móveis que eram necessárias muitas tendas para acomodá-los. No versículo 7, do capítulo 13 de Gênesis, nós temos aqui o uso de duas
palavras. Essa primeira palavra, contenda, ela tem um teor diferente do versículo 8. Quando Abraão, então, ele fala, aliás, o texto fala, e houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os perezeus habitavam, então, na terra. A expressão em hebraico é Vaihiriv. Vaihiriv significa que houve uma pequena contenda, uma pequena discordância. Essa contenda ela não estava ainda num grau alto, era um riv, né? Então significa uma pequena discussão. No versículo 8 seria uma grande contenda, que no caso já seria outra palavra. No versículo 8, Abraão então, ele queria, né, evitar maiores contendas. Quando ele diz assim, e disse Abrão a Ló, ora, não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos, né? E é interessante que Abraão, ele traz uma fala de urgência no texto. Ele fala assim, Alná terri merivá. Alná significa por favor, é uma súplica. Por favor, né? Terri, Alná não haja, terri não haja merivá, grande contenda. Então, antes que houvesse uma contenda maior do que a que já estava ocorrendo, que era Meriv, Abraão dá a Ló a liberdade de escolher outra região para ele habitar. Outra coisa que nós aprendemos nessa terceira aliá é o versículo 9, quando ele diz assim, não está toda a terra diante de ti? Eia, pois aparta-te de mim, e se escolheres para a esquerda, eu irei para a direita. E se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. Rashi, ele faz uma observação que Abraham, ele era alguém grande, tanto que até os da terra mesmo, né, os próprios cananeus ali, eles reconheciam isso. Os filhos de Rete mesmo chamam ele de príncipe, alguém grande, e realmente ele era alguém de destaque, alguém de uma elevação espiritual imensa, mas ele teve um gesto de humildade ali e paz. Ele sendo mais velho e líder também espiritual, né, cedeu o direito de escolha a Ló. Segundo Rashi, Ló deveria ter recusado nesse sentido de que deveria ter dito algo como, meu tio e mestre, não cabe a mim escolher primeiro, pois tu és maior em idade, sabedoria e mérito, né? Então, ele teve essa oportunidade de também enfatizar esse lado que não foi, que não ocorreu, o lado da humildade. É interessante que no versículo 11, ele diz assim, então Ló escolheu para si, essa expressão para si é interessante, né, toda a campina do Jordão e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. A expressão usada, a frase hebraica usada é vai virar lo. Vai virar lo significa escolheu para si próprio, para si mesmo, direcionado a si mesmo.
Está escrito que Ló escolheu para si mesmo, ele pensou em si mesmo, ele separou não se separou apenas de Abraão, mas do que ele representava, o que acabou levando à sua ruína. O homem pode fazer duas coisas na vida. Ele pode ser como Abraão ou como Ló, servir ao Eterno ou servir ao dinheiro. Então, Abraão não estava preocupado, porque o Eterno tinha o chamado, ele não estava apegado a nada, né? Ele estava preocupado em fazer a vontade do Eterno. Então, ele falou, o lugar que você escolher... O Eterno está na direção. O Eterno está na direção. Né? E aqui nós temos a questão dos homens de Sodoma, né? No caso, no versículo 13, eles eram maus e pecadores contra o Eterno. Havia também a falta de tzedaká naquele lugar. Isso é complementado em Ezequiel 16, 49 e 50. Eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã, soberba, era uma região soberba, né, um povo soberbo, fartura de pão e próspera. Ociosidade teve ela e suas filhas, mas nunca fortaleceu a mão do pobre e do necessitado. Também elas se ensoberbeceram e fizeram abominação diante de mim, pelo que ao ver isto, as tirei do seu lugar. Havia leis, por exemplo, que aquela região, segundo o Midrash, que era anunciado em Sodoma, todo aquele que alimentasse um pobre e faminto, um pedaço de pão, seria queimado no fogo, né? Havia uma punição severa. Ninguém podia convidar um estrangeiro para sua casa. Qualquer estrangeiro que passasse por Sodoma seria maltratado e roubado. As pessoas de Sodoma estavam contentes com essas leis perversas e elas diziam: não queremos preservar, nós queremos preservar o nosso dinheiro. Se recebermos hóspedes ou alimentarmos o pobre, estaremos perdendo o nosso dinheiro. Certa vez, duas moças sedomitas vieram a uma fonte para pegar água, e o relato, segundo o Midrash, vai dizer o seguinte: por que você está tão pálida? Né? Uma fala para a outra, né? Pergunta para a outra. A outra sussurrou bem baixinho para que ninguém mais escutasse: não temos comida em casa, todos nós morreremos. Quando a sua amiga ouviu isto, ela se apiedou, ela correu para sua casa e encheu seu jarro com farinha. Elas trocaram de jarros, de modo que a sua amiga ficou com o jarro de farinha e ela levou para casa o jarro com água. Mas alguém viu o que elas fizeram. Ele contou aos juízes de Sodoma sobre o ato caridoso da moça. E o que vocês acham que aconteceu? Eles mataram a moça generosa porque ela havia violado as leis de Sodoma. As pessoas de Sodoma costumavam roubar os próprios homens ricos dentro do povo, fazendo o seguinte: eles levavam o rico até a parede bamba, todos vinham e empurravam a parede sobre o rico, de modo que ele ficasse soterrado sob ela e morresse. Depois disso, as pessoas dividiam seu dinheiro. Então, era o famoso Ain Hará, olho mau, ou seja, a mesquinhez, o apego ao dinheiro que se torna idolatria, algo da Zará. E aí Yeshua, ele comentou sobre isso: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde
nem a traça, nem a ferrugem consome, onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que está em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas. Ninguém pode servir a dois senhores, porque há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não poderá servir a Deus e a Mamon. E aqui nós temos os textos bíblicos atrelados à Torá e ao Tanakh também, que vai falar o que era o olho mau, né? Lá em Deuteronômio 15, 9, diz: guarda-te que não haja palavra perversa no teu coração, dizendo: vai-se aproximando o 7º ano, o ano da remissão, e que o teu olho seja maligno, o mal, para com o teu irmão pobre, e não lhe des nada o que e que ele clame contra ao Eterno, e que haja em ti pecado. Provérbio 28, 22, aquele que tem um olho mau corre atrás das riquezas, mas não sabe o que há de vir sobre ele a pobreza. Amém? Então, essa é a meditação que eu gostaria de deixar. Vou passar para o Orochi ajudar. Amém. Só uma observação ali no assunto de Abraão e Ló, né? Que Abraão deu a primeira escolha da terra para Ló, né? E aceitou que sobrasse. Ló escolheu de acordo com a sua visão natural. A terra que ele escolheu parecia exuberante, fértil, verde, né? É verdade. E ele deu a Abraão a terra restante, árida e seca. E Abraão, porém, andou pela fé e não pelo que viu. Não se comoveu com a aparência da terra que lhe restava, porque ele confiou em Deus, né? É verdade. E a terra que Ló escolheu acabou completamente destruída devido à sua depravação, né? Mas Abraão prosperou na terra porque ele creu nas promessas que Deus havia feito a ele, né? Amém. Baruch Hashem. Quero finalizar aqui, o Shalom lembrando todos presentes na sala. Volta a palavra para o Gosha de Shalom. Amém. Agradecemos Roshi Yehudá, Mori Moshe, por essas explicações maravilhosas, né? Eu peço aos amigos que acessem o canal Talmud Torá e assistam de novo, né? Essa explanação, conselhos, orientações, a forma que é ensinado, né? A gente aprende, entra na nossa mente assim de uma forma que a gente possa entender. Às vezes tem gente que tem pena de Sodoma e tem pena de Gomorra, porque lá tinha mulher grávida, tinha criança. Como hoje tem gente que tem pena dos Hamas, entendeu? São homens indefesos. Aí, mas ninguém quer um ramazinho na casa da gente, ninguém quer, só quer defender, né? Não, gente, quando o Eterno faz coisas assim, é porque o Eterno sabe das coisas. Olha aí o comentário do Moshe. Como aqueles homens se comportavam, né? Assassinos, tudo isso por causa do dinheiro. Mas é isso.